Quando pensamos em impérios que pareciam eternos, a Rússia dos czares surge como uma fortaleza inalcançável, governada por uma linhagem que se acreditava destinada por Deus e sustentada por séculos de obediência, tradição e medo. Mas por trás das cúpulas douradas, dos salões resplandecentes de São Petersburgo e das paradas militares imponentes, um caldeirão fervilhava silenciosamente. Povos diversos, nações absorvidas à força, e milhões de camponeses viviam sob um regime em que a nobreza reluzia, enquanto a maioria arrastava correntes invisíveis de miséria, violência e fome. A grande pergunta que ecoa até hoje é direta e perturbadora: como um império tão colossal e antigo pôde ruir de forma tão rápida e definitiva? Como forças invisíveis, ideias abstratas e vozes perseguidas foram capazes de redesenhar completamente o mapa político mundial e alterar o curso da história humana? Essa jornada começa com a percepção incômoda de que nenhum poder, por mais monumental que pareça, está imune às rachaduras internas que se espalham lentamente até o ponto de ruptura. No início do século XX, a Rússia era uma terra de contrastes extremos, enquanto uma elite aristocrática desfilava em bailes luxuosos, coberta por joias importadas e seda cintilante. Incontáveis vilas esquecidas pelo tempo permaneciam atoladas em tradições agrárias quase medievais. A industrialização tardia trouxe locomotivas fumegantes, chaminés cintilantes e barulho metálico às cidades, mas junto com ela vieram condições de trabalho brutais, jornadas exaustivas e salários miseráveis. O trabalhador urbano, esmagado entre máquinas e dívidas, descobria lentamente que sua voz poderia se amplificar por meio de sindicatos clandestinos, panfletos distribuídos em madrugadas ocultas e reuniões secretas em porões abafados. A realidade parecia perguntar: como conciliar um país que sonha com o futuro, mas vive preso ao passado? Enquanto isso, em bibliotecas particulares e clubes literários, jovens intelectuais devoravam textos de filósofos europeus e entre citações de Marx e Engels, uma convicção crescia como fogo na palha. O povo russo estava destinado a romper as correntes que o aprisionavam. Mas nenhuma transformação nasce apenas do sofrimento. Ela exige um estopim que transforme descontentamento em ação. A Guerra Russo-Japonesa, travada por ambições expansionistas, revelou ao mundo a fragilidade militar de um império que acreditava ser invencível. Derrotas humilhantes, navios afundados e soldados que jamais retornaram para casa colocaram em xeque a aura de poder absoluto dos czares. Quanto mais soldados morriam, mais famintas ficavam as cidades. Quanto mais o império sangrava em batalhas, mais a população se perguntava quem realmente pagava o preço dos sonhos imperiais. A fome tornou-se companheira diária, e o silêncio antes respeitoso transforma-se em murmúrios de revolta. Os corredores palacianos já não ecoavam apenas música. Ecoavam medo, pois rumores sobre rebeliões, greves e conspirações se espalhavam como fumaça sob portas fechadas. Mesmo assim, ninguém imaginava que o colapso definitivo estava mais próximo do que o último baile imperial. O Domingo Sangrento, 1905, representa um divisor de águas na consciência russa. Uma marcha pacífica, liderada por trabalhadores que suplicavam por reformas e dignidade, transformou-se em tragédia quando tropas imperiais abriram fogo contra civis desarmados. Muitas décadas depois, esse episódio ainda paira sobre a memória coletiva como ferida aberta. Aquele dia arrancou o véu da sacralidade czarista. Se o rei era pai da nação, como poderia virar as costas aos próprios filhos? Para muitos, essa resposta nunca chegou, mas sua ausência alimentou muitas outras perguntas. Em um país acostumado a obedecer, o medo começou a se dissolver, e com ele desmoronou a base mais sólida do império. A crença na autoridade incontestável, a tentativa de reformas posteriores como a criação da Duma, trouxe esperanças momentâneas, mas seus limites e a relutância do czar em aceitar mudanças profundas transformaram aquele gesto em promessa vazia. A ideia de que mudanças reais só viriam por ruptura definitiva ganhou força. Com o passar dos anos, a estrutura social russa se parecia cada vez mais com um relógio imenso prestes a explodir. Os ponteiros giravam sobre desigualdades antigas, injustiças repetidas e pressões crescentes que vinham de todos os lados. Guerras desastrosas, crises econômicas, miséria rural, greves operárias, perseguições políticas, tudo envolto pela sombra de um governo que parecia impenetrável, mas que na verdade era frágil como cristal. Nesse cenário inflamado, emergiu uma figura que, mesmo distante durante seus anos de exílio, falava diretamente ao coração dos que ansiavam por mudanças radicais: Vladimir Ilyich Lenin. Seu nome começou a circular como sussurro proibido entre operários, estudantes e revolucionários que escondiam panfletos sob casacos. Lenin imaginava uma transformação total, não simples reformas. Suas palavras não pediam, exigiam, não suplicavam,
convocavam. Não é exagero dizer que sua retórica começou a dar forma ao fogo que já ardia em silêncio dentro das classes exploradas. Mas nenhuma narrativa pode ignorar a tempestade que viria. Quando a Primeira Guerra Mundial eclodiu, o Império Russo acreditou que, ao marchar com seus aliados, recuperaria prestígio militar e honra perdida. O que aconteceu foi o contrário. Trincheiras congeladas, soldados mal armados e escassez de alimentos transformaram o fronte em um abismo de sofrimento. Enquanto oficiais debatiam estratégias distantes, soldados famintos questionavam por que lutavam. Enquanto aristocratas frequentavam salões iluminados, mães enterravam filhos que jamais entenderam o motivo pelo qual morreram. A guerra abriu feridas profundas e tornou evidente que a Rússia já não caminhava em direção ao futuro, mas cambaleava à beira de um precipício. A sensação generalizada era clara. Algo precisava mudar, e precisava mudar rapidamente. A pergunta repetida em tavernas, fábricas e campos era simples e urgente. Quem ousaria dar o primeiro passo? A resposta veio com a Revolução de Fevereiro de 1917. Greves e manifestações tomaram Petrogrado, e a incapacidade do governo em responder ao caos tornou-se evidente. O Tsar Nicolau II, pressionado por todos os lados, abdicou, encerrando séculos de governo autocrático. Pela primeira vez a Rússia respirava a promessa de um novo futuro. Mas essa respiração logo se tornaria suspiro de frustração, porque o governo provisório que assumiu o poder não conseguiu resolver os problemas essenciais. A guerra continuava, a fome persistia, e os camponeses ainda aguardavam a terra prometida. O povo finalmente percebia que o império havia caído, mas sua queda não significava automaticamente libertação. O passado estava morto, mas o futuro ainda não havia nascido. O vácuo de poder se ampliava, e nele crescia a possibilidade de uma transformação mais radical, mais profunda e mais definitiva. É nesse clima de incerteza e esperança que Lenin retorna à Rússia com uma missão clara: transformar a revolta espontânea em revolução organizada. Ele afirmava que não bastava derrubar o czar, era preciso derrubar todo o sistema que sustentava a desigualdade e exploração. Suas palavras ecoavam com força: paz, terra e pão. 3 promessas simples, mas poderosas, que capturavam a essência dos desejos mais urgentes da população. Lenin não oferecia apenas soluções, oferecia direção. Enquanto partidos disputavam o controle e a guerra continuava, sua mensagem tornava-se cada vez mais irresistível. Para trabalhadores exaustos, camponeses famintos e soldados desesperados, aquelas palavras soavam como luz no fim de um túnel que parecia interminável. Quem poderia resistir à promessa de pão que alimenta, terra que dignifica e paz que devolve a vida? A introdução à Revolução Russa não é apenas o relato de fatos. É a narrativa de uma mudança inevitável, que cresceu silenciosamente até explodir. Cada injustiça não resolvida acumulou-se como tijolo sobre tijolo. Cada derrota militar abriu fissuras na imagem de poder. Cada greve e cada panfleto clandestino empurrou o império um pouco mais em direção ao abismo. Ao mesmo tempo, ideias revolucionárias encontraram terreno fértil entre pessoas que já não tinham nada a perder. A revolução não nasceu de um único ato heróico, mas de incontáveis pequenos desesperos, que juntos formaram uma gigantesca onda histórica. Quando ela finalmente quebrou, nada conseguiu contê-la. Não se tratava mais de se o império cairia, mas apenas de quando. O que veio depois, o governo bolchevique, a guerra civil, a ascensão de Stalin e o nascimento de uma superpotência, está enraizado nesse momento inicial em que uma nação inteira percebeu que sua história estava sendo reescrita. Assim começa a jornada que acompanhará o espectador pelas profundezas de uma das transformações mais dramáticas e decisivas da história mundial. Ao mergulhar na queda dos czares e no nascimento do comunismo, somos convidados a observar não apenas o que mudou, mas por que mudou. E a cada passo surge uma pergunta que ressoa através do tempo: até que ponto uma sociedade é capaz de se transformar para escapar de sua própria ruína? A resposta está escrita em sangue, suor e palavras, e sua leitura continua viva até hoje. Pois as marcas desse momento ainda moldam discursos políticos, imaginários coletivos, fronteiras geográficas e debates sociais contemporâneos. A Revolução Russa não é apenas passado, é espelho, ferida e advertência. E entender sua introdução é compreender a semente que germinou o século XX inteiro. Para compreender plenamente como a Revolução Russa se enraizou, precisamos mergulhar muito antes dos levantes, das bandeiras vermelhas e das marchas pelas ruas de Petrogrado. A Revolução não foi um acidente repentino, mas o resultado de séculos de tensões, contradições e disputas internas que moldaram uma sociedade complexa, dividida entre tradição e transformação. O Império Russo nasceu como uma força expansiva, construindo-se sobre conquistas territoriais, integração de múltiplas etnias e uma organização social hierárquica que parecia imutável. A figura do czar, autocrata e ungido por Deus, era o vértice dessa pirâmide. Sustentada por uma nobreza privilegiada,
e por milhões de camponeses que viviam sob obrigações seculares. Durante séculos, a servidão determinou o destino desses camponeses, obrigando-os a trabalhar nas terras de seus senhores em troca de proteção e migalhas de sustento. Mesmo após sua abolição em 1861, as reformas que deveriam libertá-los criaram, na verdade, novas amarras econômicas e dívidas quase eternas, gerando frustração crescente. A sensação de injustiça espalhou-se lentamente, como fumaça densa que se acumula sob um teto baixo. Era impossível prever quando ela se tornaria fogo, mas já estava claro que o ar estava cada vez mais irrespirável. O contexto geográfico também desempenhou papel decisivo nas origens do descontentamento. A vastidão russa, que por um lado conferia poder e grandeza, por outro criava isolamento e dificuldades de comunicação. Aldeias inteiras viviam como se ainda estivessem em séculos anteriores, isoladas por florestas densas, rios congelados durante boa parte do ano, e estradas raramente transitáveis. Esse distanciamento geográfico produzia uma percepção de abandono, pois a capital parecia um mundo distante, onde decisões eram tomadas por homens que jamais pisaram nos campos lamacentos, onde o trigo escasso crescia. Essa distância física gerou também uma distância emocional. Os camponeses viam o império como entidade abstrata, incapaz de compreender ou sequer enxergar suas dores. Ao mesmo tempo, nas grandes cidades surgiam centros industriais tardios, pressionados pela competição europeia e marcados por jornadas extenuantes, maquinário barulhento e moradias coletivas insalubres. Ali nascia um novo grupo social, o proletariado urbano, que, apesar de pequeno em número inicialmente, ganhava força por sua capacidade de se organizar, compartilhar experiências e identificar causas comuns para seu sofrimento. A Rússia do final do século XIX encontrava-se em processo de modernização superficial, tentando conciliar instituições arcaicas com avanços tecnológicos que vinham do Ocidente. A indústria crescia, ferrovias se estendiam pelo território e fábricas brotavam nos centros urbanos. Mas essa modernização não se refletia em igualdade, participação política ou melhoria real na qualidade de vida das massas. Pelo contrário, a industrialização acelerada expôs ainda mais os abismos sociais. Enquanto magnatas surgiam enriquecidos por contratos estatais, operários viviam em cortiços superlotados, com alimentação precária e poucas garantias trabalhistas. Essa desigualdade crescente serviu como catalisador para ideias novas, importadas da Europa e debatidas com fervor por intelectuais inquietos. Nas universidades e em círculos clandestinos, textos que propunham a derrubada da ordem social vigente circulavam de mão em mão, inspirando debates, esperanças e medos. O pensamento socialista, alimentado por autores como Marx e Engels, começou a ganhar forma adaptada à realidade russa, onde a luta de classes encontrava terreno fértil. Entre as muitas figuras que surgiram nesse ambiente, uma ganharia destaque inegável: Vladimir Ilyich Ulyanov, conhecido eternamente como Lenin. Sua jornada política não pode ser entendida isoladamente. Ela se insere nesse contexto de tensões históricas e na busca por uma teoria capaz de transformar a insatisfação difusa em ação revolucionária concreta. Lenin não apenas estudou Marx, interpretou à luz da realidade russa, formulando uma visão que combinava teoria e prática. Para ele, a classe operária russa tinha potencial explosivo, mas precisava de direção clara e organização disciplinada. Sua proposta de um partido revolucionário profissional, composto por militantes dedicados e centralizados, foi fundamental para transformar ideias soltas em força estruturada. Ao mesmo tempo, suas experiências pessoais, como o exílio e a perseguição, fortaleceram sua convicção de que mudanças profundas não viriam por concessões do Estado, mas por ruptura radical e planejada. Essa compreensão seria o alicerce do que viria mais tarde, quando oportunidades históricas surgissem e a figura de Lenin se tornasse indispensável. Enquanto ideias radicais se espalhavam entre intelectuais e trabalhadores urbanos, o campo permanecia como barril de pólvora pronto a explodir. A abolição da servidão havia prometido libertação, mas entregou apenas dívidas e frustrações. A terra, sonho eterno de camponeses que desejavam autonomia e dignidade, continuava concentrada nas mãos da nobreza e da igreja. Muitos camponeses acreditavam que a terra lhes pertencia por direito ancestral, e esse sentimento transforma o SEI em combustível para movimentos de resistência. Quando colheitas falhavam devido ao clima cruel, a fome batia à porta. Famílias inteiras eram obrigadas a migrar em busca de trabalho, e os relatos sobre cidades industriais espalhavam tanto esperança quanto medo. As dificuldades da vida rural alimentavam uma sensação de injustiça que ecoava entre gerações. Não surpreende que, quando as chamas revolucionárias finalmente se espalharam, o grito por terra fosse tão poderoso quanto o por pão e paz. A influência das guerras não pode ser ignorada nas origens da Revolução. A derrota para o Japão em 1905, uma nação muito menor em território e população,
abalou profundamente a confiança no governo czarista. Para muitos, aquela derrota era sinal de decadência interna, incompetência militar e falta de visão estratégica. Esse evento também enfraqueceu o mito de invencibilidade imperial e expôs fissuras dentro das forças armadas. Soldados, muitos dos quais camponeses pobres, retornavam às suas vilas carregando histórias de abandono e má gestão. Ao mesmo tempo, nas cidades, notícias das derrotas alimentavam o sentimento de que o sacrifício exigido pelo Estado era inútil. Essa frustração crescente aproximou militares de trabalhadores e camponeses, criando conexões improváveis que seriam cruciais quando o país entrasse novamente em guerra alguns anos depois. As tensões acumuladas formaram um caldo cultural no qual a ideia de derrubar o czar começou a parecer não apenas possível, mas necessária. A repressão às vozes dissidentes desempenhou um papel paradoxal nas origens revolucionárias. Ao tentar silenciar ideias, o governo acabava tornando-as ainda mais atraentes. Prisões, exílios e censura criavam mártires e fortaleciam o senso de injustiça. Jornais clandestinos circulavam entre operários e estudantes como chama proibida, e cada tentativa de apogá-la apenas intensificava sua luz. Esse ciclo de repressão e resistência fomentou a organização de grupos clandestinos que buscavam, pacificamente ou pela força, alterar o destino do país. Entre esses movimentos surgiram os mencheviques e os bolcheviques, facções que dividiam o Partido Operário Social-Democrata Russo. A divergência entre eles não era apenas estratégica, mas também filosófica. Os mencheviques acreditavam em um processo gradual de transformação, enquanto os bolcheviques defendiam ruptura imediata e liderança centralizada. Essa divisão não apenas moldou o debate interno do socialismo russo, mas também preparou terreno para disputas que definiriam o curso da revolução e seu desfecho. O papel da religião e da tradição também foi central em um país onde crenças seculares conviviam com fé profunda. A Igreja Ortodoxa Russa, aliada histórica da nobreza, exercia enorme influência espiritual sobre o povo, reforçando a legitimidade do czar e da ordem estabelecida. Contudo, com o passar do tempo, essa aliança começou a ser questionada por uma população que via os privilégios e a riqueza da igreja contrastarem com sua própria miséria. Ao mesmo tempo, ideias seculares e materialistas começaram a ganhar prestígio entre jovens instruídos, que enxergavam na ciência e na razão caminhos para a libertação. Essa disputa simbólica entre tradição religiosa e pensamento revolucionário formou mais uma camada de tensão que alimentou as origens do movimento. Embora a fé continuasse forte entre camponeses, a convicção de que o poder divino legitimava o czar começou a perder força, gradualmente abrindo espaço para a visão de que os destinos humanos poderiam ser moldados não apenas pelo céu, mas pela ação política organizada. Nas cidades, o surgimento dos sovietes marcou etapa essencial da fundação revolucionária. Esses conselhos de trabalhadores e soldados nasceram como formas espontâneas de auto-organização, resultado direto da necessidade de coordenação em tempos de greve e repressão. Os sovietes eram espaços onde decisões coletivas emergiam, onde vozes antes isoladas encontravam unidade e direção. A experiência dos trabalhadores em participar desses conselhos abriu portas para uma percepção transformadora. Eles podiam decidir sobre seu próprio destino. Esse aprendizado prático de participação política, ainda que limitado e irregular, contribuiu para criar consciência coletiva permanente, que persistiria mesmo após repressões temporárias. Quando os sovietes ressurgiram com força em 1917, tinham raízes profundas e experiência acumulada que tornaram possível sua atuação decisiva nos rumos do país. Essas diferentes camadas, descontentamento camponês, exploração operária, fracassos militares, repressão política, disputas ideológicas, fome persistente e busca por identidade nacional, compuseram o alicerce da revolução, antes mesmo de qualquer bandeira ser levantada. A Rússia carregava um passado imenso, cheio de glórias e tragédias, que moldou sua visão de si mesma, mas também acumulava problemas não resolvidos que exigiam respostas urgentes. A promessa de modernização do Estado não foi acompanhada de modernização social. A elite sonhava com o brilho europeu enquanto as massas lutavam para sobreviver. O povo queria terra, pão e voz. O governo oferecia silêncio, violência e promessas vazias. Esse descompasso tornou-se insuportável e o país caminhava para uma encruzilhada. Assim, as origens da Revolução Russa não estão apenas nos eventos imediatos que antecederam 1917, mas em uma longa trajetória histórica marcada por tensões entre poder e povo, privilégio e necessidade, fé e razão, tradição e modernidade. Cada injustiça acumulada, cada derrota sofrida, cada ideia discutida em silêncio transforma-se em tijolo desse edifício histórico que, quando abalado, ruiu de forma irreversível. A Revolução nasceu não de um gesto isolado,
mas do encontro inevitável entre ideias ardentes e realidades insustentáveis. As fundações desse movimento estavam lançadas muito antes de as ruas de Petrogrado ecoarem com gritos de mudança. Quando as condições certas se alinharam, as sementes plantadas ao longo de décadas germinaram com força avassaladora. O que viria a seguir seria o desdobramento natural desse passado. Uma ascensão rápida e conflituosa que transformaria o mundo para sempre. A consolidação do regime soviético após a tomada do poder em 1917 não aconteceu por acaso, nem foi fruto exclusivo da ousadia revolucionária. Ela se construiu lentamente, entre vitórias improváveis e pesadelos logísticos, entre promessas de libertação e decisões brutais que marcariam gerações. Quando os bolcheviques assumiram o controle de Petrogrado e Moscou, proclamando que o poder agora pertencia aos sovietes, muitos acreditavam que o novo governo seria incapaz de sobreviver sequer ao inverno seguinte. E, no entanto, foi exatamente naquela adversidade que o movimento comunista começou a expandir suas raízes, moldando-se como uma força política capaz de resistir aos choques internos e às tempestades externas. A guerra civil entre vermelhos e brancos se estendeu por anos, esgarçando o tecido econômico do antigo Império Czarista, mas ao mesmo tempo fortalecendo a disciplina dos revolucionários. Cada fábrica reativada, cada linha férrea defendida, cada cidade retomada, consolidava a percepção de que o novo regime não era apenas um lampejo ideológico, mas um projeto de poder disposto a se manter, custasse o que custasse, enquanto os exércitos brancos recebiam apoio estrangeiro. As tropas bolcheviques reorganizavam seus recursos escassos, transformando as camponeses em soldados convencidos de que lutavam por um mundo onde não seriam mais servos. A guerra civil foi mais do que um conflito militar. Foi uma disputa pela imaginação do povo russo. Na retórica bolchevique, a promessa de uma sociedade sem aristocracia, sem latifundiários e sem exploradores encontrou eco nas massas que haviam vivido por séculos sob o peso da servidão. Nesse período, nasce o mito da fortaleza sitiada. A ideia de que o comunismo precisava resistir não apenas internamente, mas contra um mundo capitalista hostil que desejava destruí-lo ainda no berço. Essa sensação de cerco permanente legitimou medidas extremas e permitiu que o partido se apresentasse como guardião de um destino histórico inevitável. Com o fim da guerra civil, o país estava exaurido e os campos russos não conseguiam alimentar nem seus próprios camponeses. Lenin percebeu que sem uma reorganização econômica, a revolução corria o risco de implodir sob o peso da miséria. Surge então a núcleo de educação permanente, a nova política econômica, um recuo estratégico, quase herético para muitos comunistas, pois reintroduzia práticas de mercado em setores da economia. Pequenos comércios, produção agrícola familiar e trocas locais foram liberados, permitindo que a economia respirasse novamente. Nas aldeias, os camponeses passaram a vender o excedente de suas colheitas, incentivados pelo retorno de um lucro modesto. Nas cidades, brotaram cafés, lojas, oficinas e mercados, gerando um ambiente paradoxal. Enquanto o partido pregava o fim da burguesia, uma pequena classe de comerciantes urbanos crescia discretamente. A núcleo de educação permanente ajudou a estabilizar o país e restaurou a confiança nas possibilidades materiais da revolução, mas também deixou claro que, em algum momento, decisões difíceis precisariam ser tomadas. Foi nesse ambiente de recuperação e tensão que a figura de Joseph Stalin, inicialmente vista como discreta, começou a se destacar. Após a morte de Lenin em 1924, abriu-se uma disputa feroz pelo futuro da revolução. Trotsky, general brilhante da guerra civil, defensor da ideia de revolução permanente, acreditava que a URSS só sobreviveria se inflamasse revoltas pelo planeta. Stalin, por sua vez, argumentava que o socialismo poderia e deveria ser construído primeiro dentro das fronteiras soviéticas, consolidando o país antes de exportar o modelo. A luta não foi apenas teórica. Alianças se formaram. Discursos inflamados dividiram assembleias, panfletos circularam clandestinamente, e acusações de traição ideológica se tornaram armas políticas. Quando a poeira baixou, Trotsky estava no exílio, expulso do país que ajudara a construir, e Stalin emergia como o arquiteto da nova fase soviética. A ascensão de Stalin coincidiu com a percepção de que a núcleo de educação permanente já não atendia mais às ambições revolucionárias. O partido via com desconfiança o ressurgimento de pequenos comerciantes e o enriquecimento relativo de alguns camponeses. A paciência com a economia híbrida chegava ao fim, e o socialismo precisava deixar de ser promessa para se tornar engenharia social concreta. Inicia-se então o período dos planos quinquenais. Uma transformação colossal que arrastaria milhões de pessoas para dentro de uma reorganização econômica e social sem precedentes. A industrialização acelerada transformou o país em um imenso canteiro de obras siderúrgicas, represas, estradas, fábricas de armamentos e centros de pesquisa surgiram em ritmo febril.
A palavra-chave era velocidade, cada atraso era denunciado como sabotagem, cada erro como ameaça à revolução. A corrida industrial soviética tinha dois objetivos centrais: modernizar o país para superar o atraso secular herdado do czarismo e preparar-se para futuros conflitos. A memória da invasão estrangeira durante a Guerra Civil alimentava a convicção de que, se a URSS não se fortalecesse rapidamente, seria esmagada por potências rivais. As cidades receberam enxurradas de trabalhadores vindos do campo, gerando bairros operários improvisados e jornadas intermináveis. Nas fábricas, metas altíssimas eram impostas e aqueles que as superavam tornavam-se heróis do trabalho socialista. O mais famoso desses símbolos foi Alexei Stahanov, um mineiro cujos recordes produtivos foram celebrados como prova viva do poder da disciplina comunista. O stahanovismo não era apenas propaganda. Era um método para elevar o moral e pressionar trabalhadores a atingirem níveis quase sobra-humanos de produção, conectando o esforço individual ao destino coletivo da revolução. Ao mesmo tempo, a coletivização forçada da agricultura buscou unificar os campos sob grandes fazendas estatais e cooperativas. A lógica oficial afirmava que a mecanização e o trabalho coletivo aumentariam a produtividade e libertariam a mão de obra necessária para a industrialização. Mas na prática, o processo foi turbulento e violento. Muitos camponeses resistiram à perda de suas terras e gado, temendo a destruição de sua cultura agrícola. O Estado reagiu com dureza, rotulando opositores como kulaks, inimigos de classe, e confiscando propriedades. A transição precipitada causou fome em várias regiões, especialmente na Ucrânia e em partes do Cáucaso, gerando perdas humanas devastadoras e feridas profundas na memória coletiva. Ainda assim, o Estado soviético mantinha a narrativa de que tais sacrifícios eram temporários e necessários para a construção de um futuro livre de exploração. Em meio a esse processo de mudança total, o partido se consolidou como a espinha dorsal da sociedade soviética. Ser membro do partido não era apenas uma posição política, era um símbolo de status, lealdade e confiança. Reuniões, congressos, discursos e rituais formavam uma cultura interna quase sacerdotal, onde palavras como consciência de classe e vigilância revolucionária carregavam peso moral. A identidade soviética começou a se moldar não só pela transformação material, mas pela formação de um novo ethos. A ideia de que todos eram peças de uma grande engrenagem histórica conduzida por uma missão coletiva que transcendia desejos individuais. À medida que a URSS se industrializava, começava também a formar sua voz no cenário global. Delegações estrangeiras visitavam fábricas e barragens, muitas vezes impressionadas com a velocidade da transformação. Intelectuais ocidentais viajavam a Moscou e retornavam encantados ou chocados dependendo do que viam e de como interpretavam. A polarização política da década de 1930, marcada pelo avanço do fascismo e pela crise do capitalismo, ampliou o apelo do modelo soviético entre trabalhadores e estudantes de todo o mundo. Para muitos, a URSS parecia provar que outro tipo de sociedade era possível, onde o lucro não era o motor central da vida econômica. Para outros, era apenas um regime autoritário mascarado por promessas utópicas. Nesse período forma-se também uma estética cultural característica: o realismo socialista, que transformava trabalhadores, soldados e camponeses em figuras monumentais. A arte não era mera expressão pessoal. Tornava-se instrumento de mobilização e instrução, representando o ideal de um povo em marcha rumo ao futuro. Peças teatrais exaltavam o heroísmo cotidiano, romances retratavam a criação de fábricas como epopeias modernas, canções celebravam o trabalho e a disciplina, e esculturas transformavam líderes em gigantes de pedra e bronze. Era uma era de símbolos onde cada imagem carregava a promessa de transformação. O equilíbrio entre progresso e repressão tornou-se a marca registrada da ascensão soviética. Enquanto a produção industrial disparava e o país finalmente alcançava níveis de modernização comparáveis, as potências europeias, dissidências internas eram sufocadas com rigor crescente. A vigilância política se intensificava, e críticos reais ou imaginados eram denunciados como sabotadores. A sombra de expurgos, julgamentos e perseguições começava a se formar, antecipando o período sombrio que viria a seguir. Mas naquele momento, muitos soviéticos acreditavam que viviam os alicerces de uma nova civilização. O preço era alto, mas a narrativa dominante afirmava que cada vida sacrificada era um tijolo na construção do socialismo. Ao encerrar essa fase, a URSS surgia como uma potência emergente, capaz de enfrentar o mundo exterior com confiança renovada. Seu território estava unificado sob uma ideologia coesa, sua economia caminhava em ritmo vertiginoso, e sua identidade nacional começava a se fundir com o ideal socialista. A promessa de um futuro glorioso parecia palpável, e a crença de que o país estava prestes a inaugurar uma nova era humana mobilizava milhões. Porém, sob a superfície dessa marcha triunfal, sentimentos contraditórios se avolumavam: orgulho e medo,
esperança e silenciosa apreensão. Os olhos voltados ao horizonte não percebiam totalmente que, ao mesmo tempo em que o sol nascia sobre as fábricas recém-construídas, longas sombras começavam a se projetar sobre o destino soviético. Quando a década de 1930 se abriu para o povo soviético, a imagem dominante ainda era a de um país que se erguia com rapidez impressionante, vencendo atrasos históricos e assumindo o lugar de protagonista na arena internacional. A industrialização avançava, as fábricas produziam como nunca antes, e o partido consolidava sua liderança ideológica sobre cada aspecto da vida cotidiana. Contudo, por trás desse cenário, crescia uma inquietação silenciosa que, pouco a pouco, se tornaria decisiva para o futuro da União Soviética. A promessa de um socialismo florescente parecia real, mas seu custo começava a se revelar não apenas nos números da economia, e sim nas tensões internas que moldariam a face do regime ao longo das décadas seguintes. O declínio da esperança inicial não aconteceu de forma abrupta. Ele se infiltrou gradualmente na estrutura política e social, transformando cada conquista em uma sombra acompanhada de incerteza e vigilância constante. O que emergiu nesse período não foi uma queda imediata do sistema, mas o surgimento visível de rachaduras profundas, capazes de comprometer a integridade ideológica e humana que havia sustentado os primeiros anos da Revolução. O primeiro grande sinal de transformação foi o clima de ansiedade que se instalou dentro do próprio partido. Se nos primeiros anos a unidade parecia fundamental para enfrentar invasões estrangeiras e insurgências internas, aos poucos a disputa por poder e lealdade tornou-se uma marca registrada da vida política soviética. O partido, em princípio concebido como instrumento de emancipação social e econômica, passou a funcionar também como mecanismo de controle sobre a própria classe dirigente. Discursos inflamados, sessões de autocrítica e exigências de lealdade absoluta se tornaram rotineiras, criando um ambiente onde divergências doutrinárias não eram apenas motivos de debate, mas potenciais ameaças à estabilidade da nação. A vigilância constante concebida inicialmente para defender a revolução de inimigos externos aplicava-se agora também entre aqueles que haviam construído. E essa mudança inaugurava uma era em que o medo político desempenharia papel determinante na definição do rumo soviético. A pressão sobre a sociedade se intensificou à medida que o governo buscava consolidar os resultados da industrialização e justificar as ações tomadas em nome do desenvolvimento rápido. As políticas que reorganizaram a agricultura e deslocaram populações inteiras criaram um mal-estar profundo em diversas regiões, especialmente entre aqueles que haviam perdido sua autonomia local. Ao mesmo tempo, o Estado reforçava sua postura de guardião do projeto socialista, argumentando que todo retrocesso era produto de sabotagem ou resistência consciente aos objetivos históricos da Revolução. A narrativa oficial consolidou a ideia de que o progresso exigia vigilância, disciplina e sacrifício contínuo. E esse discurso, embora mobilizador, também gerava uma atmosfera onde o simples ato de questionar decisões governamentais podia ser interpretado como desvio ideológico. Com o início dos expurgos políticos, um processo que marcou a década de 1930, a tensão existente transformou-se em prática institucionalizada. Embora não se descreva aqui em detalhes específicos, é importante compreender que a repressão alcançou setores diversos da sociedade, desde altos quadros do partido até trabalhadores comuns de fábricas e campos. O ambiente público passou a ser marcado por silêncio prudente, escolhas cautelosas de palavras e atenção permanente ao que se dizia e com quem se conversava. A ideia de vigilância coletiva tornou-se norma, e muitos eram incentivados a manifestar sua lealdade relatando comportamentos considerados suspeitos. O Estado, atento a qualquer sinal de desvio, intensificava o discurso de proteção da revolução, buscando demonstrar que a estabilidade interna era essencial para resistir às ameaças vindas de fora. Enquanto esse clima se consolidava, o cenário internacional mudava drasticamente. A ascensão de regimes autoritários na Europa e os ventos de um novo conflito global transformavam as preocupações da União Soviética. A Segunda Guerra Mundial trouxe um novo capítulo na história soviética, exigindo mobilização total e reorganização de prioridades. O conflito, de proporções devastadoras, reforçou na liderança soviética a convicção de que o inimigo externo era real e insistente. A invasão alemã desencadeou uma defesa massiva do território, e a resistência soviética tornou-se símbolo de força para muitos observadores internacionais. A vitória final no conflito alimentou o orgulho nacional e renovou a crença de que o sacrifício coletivo havia sido fundamental para a sobrevivência do país. Ao mesmo tempo, a guerra deixou marcas profundas, cidades arrasadas, laços familiares rompidos, regiões inteiras devastadas. O Estado aproveitou essa experiência extrema para reforçar a narrativa de união e vigilância, enfatizando que a sobrevivência dependia sempre da coesão entre governo e povo. Com o fim da guerra e o início da chamada Guerra Fria, o panorama soviético entrou em uma fase de aparente fortalecimento externo,
mas também de desgaste interno. A URSS emergia como uma superpotência, rivalizando com os Estados Unidos em influência militar, política e tecnológica. O país alçou-se ao protagonismo internacional, apoiando movimentos aliados ao redor do mundo e participando da redefinição das fronteiras geopolíticas. Entretanto, o prestígio externo não apagava os desafios internos. As dificuldades econômicas persistiam, marcadas por desigualdades regionais e pressões por maior eficiência produtiva. Enquanto grandes centros industriais exibiam avanços tecnológicos, áreas rurais enfrentavam condições severas, e muitos soviéticos questionavam se o progresso prometido realmente alcançaria todas as camadas da sociedade. A introdução de novas políticas buscava equilibrar a necessidade de modernização com o controle ideológico, criando um ambiente onde as expectativas populares conviviam com as restrições políticas. Dentro desse contexto, Stalin manteve firme controle sobre as estruturas do poder, enfatizando a importância de preservar os ganhos da revolução em meio à disputa global pelo futuro ideológico do planeta. O discurso da luta histórica que colocava o socialismo como projeto alternativo ao capitalismo expandiu-se, acompanhando o desenvolvimento de alianças e rivalidades no cenário internacional. A retórica oficial celebrava conquistas como avanços científicos, aumento da produção e defesa do território, mas evitava reconhecer as contradições que começavam a se acumular nas experiências pessoais dos cidadãos. Alguns setores da sociedade sentiam que suas contribuições eram grandes, enquanto seus retornos individuais eram pequenos. O Estado, por sua vez, respondia que o objetivo central continuava sendo a construção de uma sociedade futura justa, e que a paciência era necessária para alcançar a plenitude desse ideal histórico. O fim da vida de Stalin em 1953 simbolizou um ponto de inflexão. Embora não representasse a queda imediata da União Soviética como estrutura estatal, sua morte provocou reflexões internas sobre o modelo de desenvolvimento adotado nas décadas anteriores e levantou questões sobre o custo humano e emocional das escolhas políticas tomadas ao longo do período. Muitos comemoraram a possibilidade de mudanças. Outros temiam o vazio de liderança que poderia ameaçar a estabilidade que julgavam indispensável. O partido iniciou um processo gradual de reorganização que visava revisar métodos e consolidar a continuidade da revolução em novos termos. Essa fase de transição não encerrou a existência da URSS, que continuaria como potência por décadas, mas marcou o começo de uma autoconsciência interna, o reconhecimento de que certas práticas precisariam ser ajustadas para garantir a sobrevivência do projeto socialista a longo prazo. O declínio da promessa inicial de pureza revolucionária foi, portanto, menos um colapso direto e mais um desgaste lento, alimentado pela combinação de desafios internos e pressões externas. A industrialização acelerada garantiu avanços materiais significativos, mas trouxe consigo efeitos sociais duradouros, desde migrações forçadas até rupturas culturais profundas. A centralização do poder permitiu decisões rápidas e grandes transformações, mas também reduziu os espaços de diálogo e criou uma cultura de vigilância que repercutiria na vida cotidiana de milhões. Embora o país se apresentasse como modelo de alternativa ao capitalismo, muitos soviéticos se perguntavam se a distância entre ideais e realidade não crescia mais rápido do que qualquer aumento de produção. As conquistas eram inegáveis, mas os desafios também eram vastos, e o sentimento coletivo oscilava entre orgulho e cansaço, esperança e apreensão. Contudo, é importante compreender que, mesmo diante desse quadro, a União Soviética não se desintegrou imediatamente, nem se rendeu ao peso de suas próprias contradições. Pelo contrário, ela se reconfigurou para permanecer presente no mundo por mais de 40 anos após essa fase. A ideia de declínio, nesse contexto, não significa uma queda abrupta, mas sim o início de um processo de transformações internas que, pouco a pouco, desgastaram os pilares que sustentavam a unidade ideológica e administrativa do país. Cada política de reorganização, cada tentativa de renovação econômica e cada gesto diplomático refletia a busca incessante por preservar um modelo que, apesar de suas falhas, ainda mobilizava milhões pela promessa de igualdade e justiça social. Por fim, o período marcado pelo declínio e pela tensão constante deixou como legado uma memória complexa, na qual convivem simultaneamente sentimentos de orgulho, dor, inspiração e crítica. Muitos soviéticos recordam os anos de construção como época de grandeza e significado coletivo. Outros ressaltam as perdas e limitações impostas pela centralização extrema do poder. E parte da análise histórica busca compreender esse intervalo com distanciamento, reconhecendo tanto a profundidade das conquistas quanto a intensidade dos desafios. O declínio não destruiu imediatamente o sistema, mas plantou sementes de questionamento que germinariam nas décadas seguintes, preparando o terreno para as reformas que viriam e para o desfecho final da União Soviética no final do século XX. Assim, a história desse período nos mostra que a queda de um ideal raramente acontece de uma só vez. Ela se constrói aos poucos,
no entrelaçamento entre ambição e fragilidade, avanço e contradição, esperança e limites humanos. Quando o século XX avançou para sua segunda metade, a União Soviética já havia se tornado mais do que um país ou um regime político. Era uma presença simbólica que atravessava fronteiras, inspirava movimentos sociais e provocava debates em praticamente todos os continentes. Aquilo que começou como uma revolução e um império agrário transformou-se em um modelo de sociedade que influenciava o imaginário de trabalhadores, estudantes, artistas e intelectuais ao redor do mundo. O legado da Revolução Russa, portanto, não pode ser lido apenas como um capítulo encerrado na história política do país, mas como um fenômeno duradouro que redefiniu conceitos fundamentais: igualdade, justiça social, imperialismo, poder popular, papel do Estado, e deixou marcas profundas, tanto nos antigos territórios soviéticos quanto nos países que se relacionaram com a URSS, fosse como aliados, adversários ou observadores. Essa permanência, cheia de contrastes, ajuda a entender por que o socialismo soviético continua sendo discutido, revisitado, reinterpretado e disputado até os dias atuais. Décadas após o desmoronamento da bandeira vermelha sobre o Kremlin, após a morte de Stalin, em 1953, abriu-se um período em que a União Soviética buscou ajustar seu próprio funcionamento interno, reconhecer excessos do passado e, simultaneamente, reafirmar seu papel na política internacional. O processo conhecido como desestalinização expressou tentativas de redefinir práticas de governo e recuperar a confiança tanto entre dirigentes quanto na população. O país buscou demonstrar que era possível manter a estrutura socialista sem adotar métodos extremos de repressão política. Embora esse processo não tenha sido linear e tenha enfrentado resistências, ele revelou uma contradição que seria central em toda a história soviética posterior. Como equilibrar uma ideologia que prometia emancipação social com um sistema estatal que frequentemente exigia rigidez e controle? Essa tensão, presente desde o início, permaneceu viva até o colapso do regime e continua influenciando análises contemporâneas sobre a viabilidade de modelos alternativos ao capitalismo. Ao longo da Guerra Fria, o impacto moderno da Revolução Russa tornou-se global num nível inédito. A disputa entre Estados Unidos e União Soviética ultrapassou a esfera militar e tecnológica, tornando-se uma batalha pela definição do futuro da humanidade. Em universidades, sindicatos, movimentos de libertação nacional, partidos políticos, sindicatos agrícolas e organizações estudantis, o debate sobre o socialismo e o capitalismo moldava discursos, decisões e ações. Em países da África, Ásia e América Latina, a URSS era vista como exemplo de que nações pobres poderiam transformar-se rapidamente em potências industriais, rompendo com séculos de dependência econômica. Essa influência ideológica alimentou revoluções, apoiou guerras de independência e inspirou projetos de Estado em diversas regiões, criando uma rede complexa de alianças e cooperações que, por décadas, definiram caminhos históricos inteiros. Ao mesmo tempo, adversários do socialismo utilizavam o exemplo soviético para argumentar sobre os perigos do autoritarismo e da supressão de liberdades individuais, mostrando como a própria existência da URSS polarizava profundamente o pensamento político global. No campo da economia, o legado soviético permanece como referência tanto positiva quanto crítica sobre o papel do Estado no desenvolvimento nacional. O modelo de planejamento centralizado demonstrou capacidade para mobilizar recursos rapidamente, reduzir desigualdades iniciais e garantir avanços científicos expressivos como o lançamento do satélite Sputnik e a corrida espacial que culminou com Yuri Gagarin orbitando a Terra, eventos que reconfiguraram o imaginário humano sobre a relação entre ciência e poder político. Esses feitos mostraram ao mundo que o planejamento estatal poderia competir com economias de mercado, desafiando a ideia de que apenas o capitalismo seria capaz de impulsionar inovações decisivas. Ao mesmo tempo, os limites estruturais do modelo burocracia excessiva, baixa eficiência em determinados setores, dificuldade para adaptar-se rapidamente às mudanças tecnológicas tornarem-se pontos de crítica e reflexão, alimentando debates que persistem até hoje sobre qual deve ser o equilíbrio entre mercado e Estado nas economias modernas. A esfera cultural foi outro campo em que a herança soviética deixou marcas profundas e duradouras. A estética do realismo socialista, voltada para exaltar trabalhadores, cientistas, soldados e camponeses como protagonistas da construção histórica, influenciou não apenas a produção artística dentro da URSS, mas também a criação cultural em países aliados ou simpatizantes do socialismo. Pôsteres propagandísticos, mioris e monumentei, esculturas de figuras heroicas, cinema épico e literatura engajada formaram um repertório simbólico que alcançou dimensões globais. Mesmo fora de contextos controlados pelo partido, artistas experimentaram essas formas como inspiração ou contraponto, criando linguagens visuais que dialogavam com a monumentalidade soviética. Até hoje,
A iconografia da foice e do martelo, os cartazes de trabalhadores de punhos erguidos, as cores fortes e a tipografia marcante continuam a ser reutilizados, reinterpretados e reapropriados, seja como crítica, homenagem, moda, ironia ou memória histórica. Essa permanência estética demonstra que o comunismo soviético ultrapassou a política e tornou-se um código visual reconhecido instantaneamente em qualquer parte do planeta. Entretanto, o legado da Revolução Russa não pode ser compreendido apenas por meio de imagens, ícones ou feitos industriais. Ele persiste também na forma como as pessoas, individualmente, se relacionam com questões de justiça social, desigualdade, solidariedade e poder. Muitos veem na experiência soviética a prova de que a busca por igualdade exige transformação profunda das estruturas econômicas. Outros enxergam na mesma experiência os riscos de suprimir liberdades individuais em nome de objetivos coletivos. O impacto moderno, portanto, não é apenas histórico, é ético e emocional. A memória da URSS é marcada tanto por admiração quanto por ressentimento, tanto por nostalgia quanto por crítica severa. Em conversas familiares, debates acadêmicos e movimentos sociais contemporâneos, o comunismo soviético ainda desperta reflexões intensas, mostrando que sua presença simbólica permanece ativa mesmo depois de décadas de ausência material. O fim da União Soviética, em 1991, não apagou seus efeitos. Ao contrário, fez com que esses efeitos se tornassem ainda mais visíveis. As transformações econômicas abruptas que seguiram o colapso, privatizações rápidas, aumento repentino da desigualdade, perda de redes de segurança social alteraram profundamente o cotidiano de milhões de pessoas, criando uma memória coletiva em que a comparação entre passado e presente se tornou inevitável. Para muitos, o período pós-soviético foi marcado por sensação de desamparo, enquanto para outros representou o início de novas oportunidades. É nesse contraste que se observa a permanência do legado. Essa tornou-se referência para julgar expectativas, comparar sistemas e refletir sobre o papel do Estado na vida das pessoas. A saudade, o orgulho e a frustração convivem como camadas de memória que influenciam decisões políticas até os dias atuais. Inclusive na Rússia contemporânea, onde parte da sociedade associa os avanços soviéticos, há um período de estabilidade e protagonismo internacional. No cenário global, a queda da URSS alterou o equilíbrio de poder e redefiniu a estrutura da política mundial, mas não encerrou o debate sobre socialismo. Movimentos de esquerda ao redor do mundo continuaram reivindicando elementos do legado soviético, especialmente a luta contra desigualdades estruturais e a defesa de direitos sociais, ao mesmo tempo em que buscavam evitar os excessos autoritários associados ao passado. Reformulações ideológicas surgiram, tentando equilibrar liberdade política com justiça econômica, criando modelos híbridos que variam de país para país. A experiência soviética, portanto, funciona como laboratório histórico, um caso que continua sendo revisado para compreender como transformar sistemas econômicos sem perder dimensões humanas fundamentais. Essa utilidade reflexiva talvez seja uma das razões pelas quais o socialismo soviético, apesar de extinto como regime, permanece vivo como questão intelectual. Em termos científicos e tecnológicos, a herança soviética segue presente em áreas como engenharia aeroespacial, indústria pesada, energia nuclear e matemática aplicada. Centros de pesquisa e equipes técnicas formadas durante a era soviética continuam desempenhando papel relevante, inclusive em cooperação internacional. A capacidade de formação educacional voltada para ciências exatas deixou marcas duradouras nas ex-repúblicas soviéticas, influenciando modelos pedagógicos e contribuindo para o avanço contínuo em áreas estratégicas. Em projetos espaciais atuais, por exemplo, tecnologias desenvolvidas durante o socialismo ainda são utilizadas e adaptadas, mostrando que a contribuição científica daquele período ultrapassa fronteiras e permanece funcional na prática. Não apenas como lembrança. No campo social, a influência soviética ainda pode ser percebida na valorização da educação pública, do acesso universal à saúde e da ideia de que o Estado tem responsabilidade direta na garantia de bem-estar básico. Mesmo em países que rejeitam um modelo comunista, os debates sobre políticas públicas frequentemente dialogam com princípios que ganharam força durante a existência da URSS. Em contextos com desigualdades profundas, a memória de políticas igualitárias inspira reivindicações, protestos e propostas legislativas, mostrando que as ideias soviéticas continuam circulando, mesmo distantes do Partido Único e da economia planificada. O impacto moderno, assim, se manifesta como sutil fio condutor entre passado e presente, não como repetição literal, mas como referência contínua na formulação de alternativas sociais.
Do ponto de vista cultural e psicológico, a experiência soviética também moldou identidades coletivas e imaginários internacionais, a figura do trabalhador heróico e disciplinado, a imagem do Estado como protetor da coletividade, o sentimento de orgulho nacional vinculado a conquistas científicas e militares. Todos esses elementos criaram padrões de comportamento e pensamento que continuam influenciando gerações em diferentes países. Para alguns, essas ideias evocam inspiração e coragem. Para outros, lembram rigidez e controle. Essa ambivalência demonstra que o legado soviético não é estático, mas dinâmico. Ele se transforma à medida que cada época revisita a história com novos olhos. Em debates sobre direitos trabalhistas, distribuição de renda soberania nacional, políticas educacionais e até estética urbana, ecos do passado soviético podem surgir de maneira direta ou indireta, mostrando como a história continua viva mesmo quando os símbolos materiais desaparecem. Hoje, quando observamos o mapa político global, notamos que o impacto da Revolução Russa permanece como marco definidor da modernidade. O século XX foi moldado por suas ideias, conquistas, tensões e contradições. Mesmo após o fim da URSS, conceitos desenvolvidos naquele contexto continuam a influenciar teorias políticas, estratégias econômicas e visões de mundo. O legado moderno, portanto, não é apenas memória, é força ativa, disputa constante, interpretação aberta. Pessoas de diferentes gerações revisitariam essa história de formas distintas. Algumas enxergariam heroísmo e construção coletiva. Outras veriam dor e limitações. Muitas observariam ambos os aspectos simultaneamente, reconhecendo que a experiência soviética foi vasta demais para caber em uma única interpretação. Assim, o impacto moderno da Revolução Russa e do comunismo soviético se manifesta como presença múltipla política, cultural, estética, econômica, psicológica que atravessa décadas e resiste ao tempo. Mesmo quando seus símbolos oficiais desapareceram do cenário internacional, seu significado continuou a reverberar em conversas, livros, movimentos sociais e até produtos visuais que habitam o cotidiano das grandes cidades. O legado é, ao mesmo tempo, inspiração e advertência. Demonstra o poder transformador das ideias, mas também lembra os riscos envolvidos quando sonhos coletivos são conduzidos com mão de ferro. E talvez seja essa complexidade, essa mistura de grandeza e limite, que faz com que a história soviética continue sendo revisitada, reinterpretada e estudada, sempre com novas perguntas, sempre com novos olhares, sempre com a sensação de que sua herança é maior do que aquilo que qualquer marco cronológico conseguiria delimitar. A jornada inteira que percorremos até aqui desceu camadas que muitos homens nunca ousam tocar. A origem da insegurança masculina, os padrões invisíveis que moldam nossas escolhas, os efeitos da validação externa, a luta silenciosa entre projeção e realidade, o conflito entre desejo de controle e medo de vulnerabilidade, o impacto da infância na forma como amamos e resistimos ao amor, e a reconstrução lenta da própria identidade quando percebemos que tentar ser um homem de alto valor nos fez perder o contato com quem realmente somos. Depois de atravessar tudo isso, é impossível encerrar sem reconhecer a verdade mais incômoda e libertadora desta investigação. Ninguém volta ao mesmo depois de enxergar os próprios mecanismos internos. O que foi visto não pode ser invisibilizado. O que foi entendido não pode ser desaprendido, e o que foi sentido não pode ser negado sem consequências. Concluir esta caminhada não significa fechar um círculo, significa abrir espaço para um novo ciclo, onde o homem deixa de buscar rótulos e começa a construir presença, solidez e autodireção. A primeira grande síntese dessa trajetória é admitir que nenhum padrão comportamental é definitivo. E nenhum rótulo é suficiente para explicar completamente quem somos. Passamos anos tentando nos encaixar em definições prontas porque elas oferecem sensação de organização e pertencimento. E, no entanto, todas as vezes em que tentamos reduzir nossa identidade a uma fórmula, sacrificar nossa inteireza em troca de aprovação, ou moldar nossa presença para ser desejado, acabamos traindo o mesmo núcleo que nos faria magnéticos. Nossa autenticidade. A conclusão inevitável é que integrar-se não é se transformar em alguém melhor aos olhos do mundo. É alinhar quem você é por dentro com a forma como age no mundo, mesmo quando essa coerência não traz aplausos, elogios ou validação imediata. Essa é a reconstrução que exige coragem. Escolher o desconforto da verdade ao invés do conforto da fabricação. Ao olhar para trás, percebemos como cada etapa desta análise expôs uma camada da masculinidade que era evitada. A ferida da validação, por exemplo, não era superficial. Era uma estrutura emocional moldada desde a infância, alimentada por expectativas familiares, reforçada por comparações sociais e solidificada por rejeições silenciosas que nunca processamos. Crescemos acreditando que ser desejado por mulheres ou admirado por outros homens validaria nossa existência. E quando essa validação falhou,
Sentimos uma espécie de colapso interno, como se algo fundamental tivesse sido perdido. Mas o que estava perdido não era amor, era referência. Não sabíamos onde ancorar nossa identidade sem o olhar do outro. O caminho para a integração mostrou que essa âncora nunca poderia estar fora, e enquanto estivesse, seríamos vulneráveis a qualquer gesto de aceitação ou indiferença alheia. Outra síntese essencial é a compreensão de que força não é a ausência de dor. Força é a capacidade de sustentar o próprio peso psicológico, sem terceirizar a responsabilidade de viver. Muitos homens se confundem nesse ponto. Acreditam que independência emocional significa nunca sentir, nunca fraquejar, nunca admitir vulnerabilidade. Porém, o que a jornada revelou é que ser incapaz de sentir também é uma fraqueza. Uma fraqueza mascarada de invulnerabilidade. O homem integrado não nega sua dor. Ele a transforma em estrutura. Ele não ignora sua sensibilidade, ele a direciona para decisões profundas. Ele não se esconde atrás de dureza, ele usa sua firmeza para proteger seu valor interno. E essa diferença, apesar de sutil, muda tudo, porque enquanto um homem endurecido está sempre pronto para reagir, um homem integrado está sempre preparado para agir com direção. E há mais uma síntese que não pode ser ignorada: a relação entre integridade e magnetismo. Durante grande parte da vida, fomos ensinados a acreditar que ser admirado depende de técnicas, estratégias e performances. Mas o que esta caminhada mostrou é que presença genuína é reconhecida mesmo quando não é anunciada. Uma mulher percebe imediatamente quando um homem está tentando ser o que acha que ela deseja, e percebe com ainda mais força quando ele é quem ele é, independentemente dela. A autenticidade não é arrogância, não é indiferença emocional, e muito menos é a autopromoção. A autenticidade é a tranquilidade interna de saber que você se pertence, e por isso mesmo, não precisa mendigar pertencimento externo. É esse tipo de presença que cria impacto silencioso, não a busca desesperada por aprovação. Ao resumirmos essas descobertas, chegamos ao ponto em que a conclusão se transforma em transição. Nada disso tem valor se não for aplicado ao cotidiano. Deixar que essas ideias fiquem apenas na teoria seria repetir o erro histórico dos homens que leem, estudam, refletem, mas não implementam. O conhecimento que não se transforma em prática vira apenas combustível para fantasias internas. Por isso, a chamada ação é inevitável. É hora de mover-se. Integrar-se exige ações concretas, decisões pequenas e constantes, que reorganizam a vida de dentro para fora. A primeira ação é assumir responsabilidade radical pela própria história emocional. Não significa culpar a si mesmo por tudo, mas significa parar de terceirizar as consequências das feridas que carregamos. Quando percebemos que projetamos nas outras pessoas nossos medos, carências e expectativas não resolvidas, entendemos que nossas relações amorosas, familiares ou de amizade não falharam porque o outro era insuficiente, mas muitas vezes porque nós estávamos buscando algo que ninguém poderia oferecer no lugar de nos oferecermos a nós mesmos. Responsabilidade radical significa reconhecer que ninguém vai nos dar a validação que nunca recebemos. Precisamos cultivá-la. E esse processo é lento e muitas vezes doloroso, mas é também o mais libertador. A segunda ação é abandonar a busca por fórmulas prontas e caminhar para a construção de rituais pessoais. Fórmulas geram dependência. Rituais geram disciplina, percepção e direção. O homem que tenta seguir técnicas de atração ou performance emocional está sempre 2 passos atrás, reagindo ao comportamento dos outros, tentando adivinhar expectativas, se ajustando como se fosse massa moldável. Já o homem que desenvolve rituais próprios, leitura reflexiva, treino corporal consistente, silêncio estratégico, observação emocional, escrita de si mesmo, constrói uma base sólida que não muda conforme o olhar externo muda. Rituais são a prática diária da autointegração. A terceira ação é enfrentar o medo da solitude. Não confunda a solitude com isolamento. Isolamento é fuga, solitude é espaço. E é nesse espaço que o homem reencontra sua identidade. Fora das projeções sociais, longe do ruído constante de expectativas externas. Na solitude, você descobre o que realmente deseja, o que realmente teme e quem realmente é quando ninguém está observando. Muitos evitam esse espaço porque ele é desconfortável. Nele não há máscaras para sustentar, mas é ali que a reconstrução começa. A quarta ação é reconfigurar o significado de conexão com os outros. Ao longo da jornada, percebemos que conexões profundas não nascem de desempenho, mas de presença. Ser integrado não significa ser inacessível, significa ser coerente. Não significa ser frio, significa ser firme. Não significa não sentir, significa sentir sem perder direção. Nas relações, isso muda tudo. Você deixa de negociar seu valor emocional para ser escolhido e passa a construir relações onde escolha e valor caminham juntos. A conexão que emerge dessa postura não é inflamada pelo desejo de validação, mas pela troca genuína entre 2 presenças inteiras.
A quinta ação é reconstruir a relação com o erro e o fracasso. Para muitos homens, errar significa ser insuficiente, e fracassar significa ser indigno. Só que essa lógica foi herdada de pressões externas, pais que exigiam perfeição. Ambientes escolares competitivos, comparações silenciosas que corroeram a confiança. A integração exige ressignificar o erro. Ele não é queda, é diagnóstico. Não é sentença, é orientação. O fracasso não define identidade, revela limites e aponta caminhos de expansão. O homem integrado não teme errar porque aprendeu que só cresce quem se confronta. Só evolui quem testa, só se transforma quem se arrisca. A sexta ação é cultivar a capacidade de dizer não para distrações, não para validação vazia, não para relações que drenam energia, não para hábitos que anestesiam dor e impedem evolução. Não é uma declaração de limite. E limites são medidas de autocuidado. Dizer não é rejeitar o mundo. É proteger o que é valioso dentro de você. É evitar a dispersão que transforma sua vida em resposta às urgências dos outros, ao invés de direção às suas próprias prioridades. A sétima ação é reorganizar o tempo. A vida integrada depende do tempo integrado. Se seu dia é fragmentado entre distrações, urgências, demandas externas e impulsos, sua identidade será igualmente fragmentada. A integração começa com disciplina temporal. Estabelecer horários de foco, de descanso, de reflexão, de construção e de ação. O tempo é um recurso finito. Tratá-lo como infinito é desperdiçar-se. Reorganizar o tempo é reorganizar o eu. A oitava ação é desenvolver uma relação madura com o corpo. O corpo não é apenas estética, não é apenas performance, não é apenas energia sexual. Ele é o container da presença. Treinar o corpo, alimentar o corpo, descansar o corpo, tudo isso não é apenas saúde física, é saúde psicológica. Quando o corpo é negligenciado, a mente se dispersa. Quando o corpo é cuidado, a mente se ancorra. O treinamento físico não é sobre se encaixar em padrões, mas sobre criar solidez interna que se manifesta externamente. A presença forte começa no corpo porque presença é sensação, não afirmação. A nona ação é desenvolver silêncio. Em um mundo onde todos falam, quem silencia se conecta consigo mesmo. O silêncio não é ausência de fala. É presença de percepção. Ele permite reconhecer padrões emocionais, identificar conflitos internos, observar reações automáticas e transformar impulsos em escolhas. Sem silêncio. Não há integração, há apenas repetição de ruídos. A décima ação é escolher um caminho e caminhar. A integração não acontece na esfera das ideias. É preciso movimento. E movimento não é velocidade, é constância. Você pode avançar devagar, pode errar, pode recomeçar, pode tropeçar, mas precisa se mover. Um homem parado é um homem que se abandona. Um homem em movimento é um homem que se reencontra. Esse conjunto de ações transforma a conclusão em porta de entrada para uma nova fase. Mas nenhuma mudança acontece sem uma decisão inicial. E essa decisão é a verdadeira chamada à ação. Portanto, este é o convite. Pare de consumir conteúdo apenas para sentir que está evoluindo. Comece a escrever sua própria transformação. Não espere o momento perfeito, não espere compreensão dos outros. Não espere validação de ninguém. A decisão é sua. E apenas sua. A partir deste momento, faça um compromisso consigo mesmo. Abandonar o personagem, abandonar a performance, abandonar a necessidade de ser visto e substituir tudo isso pela determinação de ser inteiro. Você não precisa ser desejado para ser valioso. Você não precisa ser aprovado para ser digno. Você não precisa ser admirado para ser sólido. O valor não está no olhar externo, está na disciplina interna. A vida começa a mudar quando você cruza uma linha invisível. A linha em que você escolhe viver para ser, não para parecer. Essa linha marca o fim de uma era interna e o início de outra. Até aqui você se percebeu, se entendeu, se questionou. Agora é hora de se construir. Você não precisa esperar mais um sinal. Você não precisa de garantias. A garantia é o caminho. A transformação acontece nos passos, não nas intenções. Comece pequeno, mas comece uma rotina, um hábito, uma decisão, um limite, um silêncio, um treino, uma escrita. Tudo se acumula. Tudo molda, tudo integra. E aqui está a última reflexão que esta jornada entrega como chave final. O mundo não recompensa quem tenta ser alguém. Ele responde a quem é alguém. A diferença está na raiz. O homem integrado vive de dentro para fora. Ele não performa valor, ele encarna valor. Ele não exige respeito, ele inspira respeito. Ele não busca pertencimento. Ele cria pertencimento através da presença. Ele não precisa ser escolhido para se sentir digno. Ele escolhe a si mesmo todos os dias. A conclusão é simples e profunda. Parar de buscar o homem ideal e começar a construir o homem real. O resto, olhares, validações, conexões, magnetismo se torna consequência, não objetivo. Agora é a sua vez. Escolha-se.
Construa-se, integre-se e caminhe.